Fear and Hunger é um jogo que está se tornando muito popular nos últimos tempos. E com isso, surgem muitas pessoas novatas querendo aprender os segredos e mistérios do jogo. E como ele pode ser muito difícil no começo, para você aprender o que você está fazendo e como jogar o jogo, eu preparei uma lista de dicas que podem te ajudar e não vão te dar spoilers sobre a história nem muito da jogabilidade. Apenas conselhos que eu gostaria de saber quando eu comecei a jogar o jogo. Então, se você tem interesse em descobrir um pouco mais antes de começar a jogar Fear and Hunger, até mesmo antes de comprar o jogo, caso você esteja em dúvida, vou conversar um pouco com você e lhe dar 10 dicas que podem ser muito úteis para jogar o jogo. Então vamos lá. A primeira dica é: explore com cautela. Como você deve saber, o jogo não é fácil e isso é por um motivo. O jogo é cheio de segredos e perigos escondidos. Portanto, é bem importante você explorar cada canto com cuidado. Não só pelo perigo, mas também para prestar atenção em detalhes, examinar objetos e interagir com o ambiente, pois você pode encontrar muitos itens úteis e descobrir mais sobre o jogo dessa forma, além de livros que contam a lore e explicam algumas mecânicas. Afinal, o jogo não tem um tutorial direto. Muitas das coisas que você pode encontrar nele vão te explicando as mecânicas e até a história do jogo, como em livros e anotações deixadas pela masmorra. Portanto, é essencial você explorar de maneira calma para você descobrir os seus vários segredos. A segunda dica é: experimente as opções quando você for criar o seu personagem. Sempre que você escolhe o personagem e escolhe jogar a intro, você será levado para a história do personagem e fará várias escolhas que podem lhe dar diversas habilidades e recursos. E no começo do jogo é muito importante você entender como você quer jogar e o que cada personagem pode lhe entregar de bom. Então eu recomendo que você fique nessa parte até você entender mais ou menos que habilidades você consegue ganhar e ver as possibilidades. Isso é muito importante, pois a partir do começo do jogo são outras várias mecânicas para você conseguir novas habilidades. Então é bem legal você ler a história do personagem e só ver realmente o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer. E quando você já estiver dentro do jogo, é importante que você gerencie os recursos. Isso mesmo. Apesar de você ter bastante caixas com loots e coisas do tipo, você tem que estar atento ao seu suprimento de comida, itens de sanidade e até mesmo itens para se curar ou prevenir piores debuffs. Então, saiba mais ou menos o que você tem no seu inventário e não desperdice recursos que são preciosos, mas no futuro você vai precisar fazer escolhas estratégicas e garantir a sua sobrevivência. E recursos não são apenas itens. Armas, armaduras, até mesmo livros são recursos preciosos nesse jogo. E você logo vai descobrir que você vai precisar muito deles. Outra dica é ler e interagir com os personagens e diálogos do jogo. Como o jogo não tem um tutorial e ele não vai te explicar ou te pegar pela mão, tudo que você pode aprender no jogo é interagindo com personagens, lendo diálogos e coisas do tipo. Então leia com atenção, interaja com os personagens que você vai encontrar ao longo da sua jornada, pois suas escolhas podem mudar certos acontecimentos e revelar informações valiosas. Inclusive, alguns tutoriais são explicados dessa forma, através de personagens te explicando como funciona e tudo mais. Até mesmo isso não é feito de forma direta, então você tem que realmente prestar atenção no diálogo e entender o que vocês estão conversando. E com isso, vem outra dica: fique atento aos detalhes. Fear and Hunger é um jogo que valoriza bastante os detalhes, então existem várias pistas visuais, símbolos, mensagens escondidas pelo ambiente. Muitas vezes esses detalhes vão te fornecer informações que são muito importantes para encontrar outros caminhos, para encontrar novos itens, até mesmo evitar algumas possíveis armadilhas. Então sim, o próprio mapa do jogo e os acontecimentos te indicam que existem coisas a serem exploradas, ou até mesmo evitadas. E tudo vai da sua percepção de como o mapa do jogo funciona. E eu já deixo claro aqui que o mapa é muito bem feito e é tudo realmente planejado para você prestar atenção e descobrir coisas novas. Portanto, valorize isso. E a partir de ficar atento aos detalhes, vem minha próxima dica: experimente diferentes abordagens. Fear and Hunger, ele te dá várias opções e caminhos para explorar. Que nem um Dark Souls da vida, o mapa inteiro está ligado. Então não tenha medo de experimentar diferentes estratégias, abordagens, caminhos, habilidades, escolhas e interações para descobrir o que funciona melhor para o seu estilo de jogo. Um dos grandes erros que os iniciantes fazem em Fear and Hunger é começar a jogar, morrer muito e depois descobrir um caminho que não é muito bom, mas que pelo menos você chega lá vivo. E aí, quando você eventualmente morrer, você vai fazer esse mesmo caminho. Isso não é a melhor escolha, pois caso você esteja tendo dificuldades com o caminho, você pode testar outras maneiras. Inclusive, o jogo te incentiva a isso. Então, se você tá em uma jornada que não acaba bem pra você nunca, experimente outras coisas. Não tenha medo de ir por um caminho que você nunca foi antes.
e só ficar nesse caminho que você descobriu, pois o conhecimento que você obteve já desse caminho já vai te ajudar no futuro. E a partir do novo caminho você pode descobrir coisas novas, itens novos, criaturas novas e tudo mais que o jogo tem a te oferecer. Isso pode ser muito importante para você passar de partes onde você está travado ou morrendo muito. Próxima dica é essencial: saia luteando tudo. Isso mesmo, barris, caixas, tudo que você encontrar na sua frente, saia luteando para aumentar seus recursos. Inclusive, coisas que você pode encontrar pelo chão, como ervas e coisas do tipo, podem ser interagidas e você pode pegar. Além de cogumelos e muito mais coisas que você pode interagir no mapa e simplesmente ganhar itens. Então você tem que prestar bem atenção e lutear o máximo que você puder. Afinal, quanto mais recursos, melhor fica para você. E também existem outras caixas, outros ambientes luteáveis, que não são tão comuns e que você pode não perceber nem que eles são luteáveis, como por exemplo, arsenais que contêm armas ou armaduras que contêm alguma peça defensiva e coisas do tipo. É claro, você vai ter que jogar moeda, na maioria dos casos, para pegar alguma armadura boa ou coisa do tipo, mas tem boas chances de você conseguir bons itens dessa forma. Então não se acanhe, sempre que você vê algum item que pareça especial, que você pareça poder lutear, só vai e explore o mapa. E por falar em jogar moeda, vem aqui a nossa próxima dica: não dependa do RNG. Como assim? Apesar de tudo, o jogo não depende de RNG. Quando você é iniciante, é muito comum culpar o sistema de sorte, o sistema de moedas e coisas do tipo pela dificuldade do jogo. Mas sendo bem sincero, o jogo não depende de sorte. Você consegue jogar normalmente tendo o conhecimento necessário se você aprender mecânicas fundamentais para o jogo, como por exemplo o layout do mapa, os inimigos e como lutar em combate. E é claro, se você tiver um RNG bom, você pode conseguir armas melhores e coisas do tipo que vão te ajudar a chegar mais longe, mais rápido. Mas mesmo que você tenha a pior sorte do mundo, que nem eu, que sou o inimigo da sorte, você ainda consegue jogar o jogo bem tranquilo. Basta saber o que você está fazendo. Então, o meu conselho é: não culpe o RNG, não culpe o jogo pelo motivo de você estar morrendo muito ou se frustrando. Entenda o que você está errando e então tente de outra forma, ou tente de uma forma diferente, superar o seu obstáculo. Como eu mencionei antes, se você vai sempre pelo mesmo caminho e morre toda vez, experimente outro caminho, não fique preso à ideia de sempre seguir a mesma coisa. E outra mecânica fundamental para você não depender do RNG é você simplesmente estudar os padrões do inimigo. Isso mesmo, todo inimigo tem alguns golpes que consegue fazer, e todos os golpes são atribuídos a partes do corpo. Então, pela sua percepção, você vai descobrir, quase que intuitivamente, como você deve agir. Por exemplo, inimigos no começo podem ser muito complicados as primeiras vezes, mas quando você já entende o que eles vão fazer em quais turnos, a luta fica bem mais fácil. E é por isso também que você deve observar e raciocinar qual será o seu próximo plano de ação. Por exemplo, se você começa uma batalha com o inimigo que tem um grande facão na mão, fica meio óbvio que ele vai te bater com ele e você vai perder membros. Então, se você acertar primeiro e conseguir resolver essa ameaça, fica muito bom pra você. E a partir daí é só estudando como você deve agir e lutar com inimigos. E outra dica também para o combate é: preste atenção no que o texto diz. Sempre que você entrar em combate, vai aparecer um pequeno texto que fica acima do nome do seu personagem. E sempre tem alguma mensagem, coisa do tipo. Essas mensagens que aparecem aí são bem importantes, pois elas avisam quando o inimigo também está se preparando para um golpe poderoso. E vários inimigos do jogo têm golpes extremamente poderosos que vão te obrigar a jogar um cara ou coroa. Mas se você prestar atenção nisso, você consegue usar uma habilidade que todos os personagens têm, chamada Guard, e se proteger. A princípio ela parece bem inútil, já que nesse jogo muitas vezes a melhor defesa é um ataque. Mas o Guard tem uma função muito importante: ele te previne de jogar moedas nesses golpes poderosos de inimigos. Então, se você sempre está morrendo pro mesmo inimigo, pro mesmo golpe de moeda, aprenda o padrão dele e sempre use a habilidade Guard quando for necessário. Sendo assim, você já vai diminuir muito as suas mortes para esses seres que estão lhe dando trabalho. E mais uma dica é: entre no meu servidor de Discord e baixe a tradução. Isso mesmo, eu tenho uma tradução que está sendo feita e ela está em versão beta e você pode ter acesso a ela simplesmente entrando no meu Discord e indo na aba Beta Testing para você se inscrever e baixar a tradução. Logo logo ela vai sair para o público geral poder baixar, mas por enquanto ela ainda está em beta com alguns errinhos, então estou ajustando. Mas a partir dela você consegue jogar o jogo em português. E isso é essencial se você não tem um bom domínio de inglês. Inclusive, eu vou estar disponibilizando o link para baixar ela aqui, mas esteja ciente de fazer um backup dos seus arquivos, que eu vou ensinar a fazer no vídeo
ensinando aí a instalar a tradução. Mas jogue com ela e seja muito feliz, porque acredito que ela vai quebrar um galho muito grande. E minha última dica pode ser considerada um pouco de spoiler, então eu vou falar sobre uma habilidade que eu acho essencial todo mundo saber como pegar. Então se você não quer realmente o spoiler dessa mecânica e como ela funciona, simplesmente pule pro final do vídeo e é isso, não tem nenhum problema. Mas caso você queira realmente saber e ter uma qualidade de vida melhor no jogo, eu vou falar sobre a habilidade Dash. Dash é uma habilidade que te permite correr pelo mapa em uma grande velocidade. Isso é uma habilidade passiva e simplesmente aumenta muito a sua velocidade de movimento durante a gameplay. Se você jogou sem dash, você sabe como é lerdo e como é travado o movimento. Com essa habilidade, fica muito mais rápido e muito mais fluido. E ela é essencial porque você pode desviar de inimigos muito perigosos, além de poder passar menos tempo andando pelo mapa e perdendo fome e sanidade, por aí vai. Então cada segundo é valioso e com dash você pode economizar vários segundos. Além de ser muito mais gostosinho de você jogar andando nessa velocidade, pelo amor de Deus. E para pegar essa habilidade você tem que fazer certas escolhas na intro do personagem. E elas variam bastante. Por exemplo, o Carrara você simplesmente tem que escolher correr direto para as masmorras na última opção. Já os outros personagens precisam escolher outras coisas que sejam relacionadas a correr e aí sim escolher correr para as masmorras. Por exemplo, a Darcy tem que abandonar sua família e aí correr para as masmorras, e o Ragnvalder tem que abandonar a Vinlândia e voltar para o barco correndo. E aí sim escolher correr direto para as masmorras na última opção. Isso entra também na parte que eu falei de estudar as escolhas que você pode fazer para os personagens, mas agora você sabe de uma forma que pode te ajudar muito aí no futuro. Bom, então essas foram as dicas. Eu espero que você tenha gostado. Fear Hunger é um jogo que tem se tornado muito popular nos últimos tempos. Então eu pensei em vir aqui conversar com vocês rapidinho para dar dicas que podem ser cruciais para você começar a ter uma boa experiência com o jogo. Eu lembro que fiquei muito frustrado quando eu comecei a jogar, pois muita coisa eu não sabia. Então eu já estou passando para vocês o que eu gostaria de saber quando eu comecei a jogar. Então, espero que vocês tenham gostado. Fico muito feliz com o crescimento do canal e poder estar ajudando várias pessoas a conhecer esse maravilhoso jogo. E bom, nos vemos no próximo vídeo. E falou!